Sejam bem-vindos, Carta Maluquinhos, depois de uma semana de pausa, porque mudança é difícil fazer episódios na mudança. Vamos falar dessa rodada 15, uma rodada com menos jogos e maior probabilidade da gente errar, como sempre. Tô brincando. Então, para quem não conhece, está chegando pela primeira vez, já aproveita, curte, se inscreve, manda para sua avó e entra no portal Cartológico, que é 100% grátis. O link está aqui na descrição. Acabando de gravar aqui, eu já vou atualizar, já vai ficar com os dados da rodada 15, ele ainda está com os dados da rodada 13, porque a gente não gravou na rodada 14. Então, vamos lá, damos primeiro uma passada pelos jogos aqui que a gente vai ter nessa rodada, lembrando que América Mineiro e Vasco e Corinthians e Grêmio não contam para essa rodada. Mas acho que tem alguns jogos interessantes para a gente pincelar aqui. Líder Botafogo jogando em casa, bizarramente embalado, difícil a gente não recomendar o Botafogo a essa altura, nenhum time conseguiu impactar o Botafogo. Aí a gente tem um clássico complicado, né? O Fla-Flu, que ganhar o Fla-Flu é normal, mas o Flamengo numa fase melhor do que o Fluminense. E aí dois jogos que eu acho que vão ser a base das equipes aqui, que é Atlético Paranaense e Cruzeiro e Curitiba. Eu acho que Goiás e Atlético Mineiro está sendo mais precificado do que deveria. O Goiás tem uma pontuação em casa sustentável e foi uma barreira para grandes equipes dentro de casa. O Atlético Mineiro não vem bem, jogando fora de casa, dentro de casa, inclusive, não ganhou do América Mineiro, vem de derrotas, então eu seguraria quando você tiver dúvidas entre ter peças do Atlético Paranaense e Cruzeiro para ir para uma peça especificamente do Atlético Mineiro. E aí tem o clássico Sansão, São Paulo que está numa fase maravilhosa, meu Deus do céu. Muito bom. Só que a gente também sofre um pouco aqui com a oportunidade de poupar que o Dorival talvez faça. O Paulo vem de jogos bem complexos, inclusive a Copa do Brasil, que classificou, mas o time sofre com lesões, inclusive não sei se o Caleri vai jogar. Por isso eu evitaria esses nomes um pouco mais medalhões, ou pelo menos se for colocar, garante que o seu banco vai ser tão bom quanto. Cara, o time que eu escolhi aqui pra gente fazer um raio-x nesse vídeo é o glorioso Atlético Paranaense, o Furacão. Todo mundo, eu acho que difícil não recomendar a escalação do Vitor Roque essa altura do campeonato. Moleque, acho que vamos mostrar os dados dele fazendo uma ordem não tão natural. Vitor Roque, ele é a primeira recomendação do robô, obviamente. Mas, cara, o Vitor Roque passou de 12 pontos nos últimos 4 jogos. Pô. São 4 jogos, 4 gols com médias básicas fantásticas. Tem jogo que o cara faz 5 pontos só de finalização. Então, 53% das vezes o cara passou de 10 pontos, está jogando dentro de casa contra um Bahia que historicamente favorece atacantes. E mais do que isso, favorece atacantes com média básica. Se você olhar aqui, o Daverson fez 5,4 de média básica, o Lele 7,6, o Arthur 6,2, o Bruno Rodrigues 5,2 e mesmo o Thiago Galhardo, que não fez gol, fez 3,9. Então, assim, naturalmente, atacantes que conseguem sofrer a falta, testar bastante o goleiro, tem muita oportunidade contra o Bahia, que é exatamente o perfil do nosso Vitor Roque. A gente está falando que por jogo ele faz um gol, mas está passando de 12 pontos, ou seja, ele tem uma média básica que está passando de 4 pontos nas últimas 4 rodadas. Tem que estar no seu time, difícil não recomendar. O que chama atenção também são as oportunidades para meio campo. Nos últimos 4 jogos a gente teve meio campo passando dos 6 pontos. E aí, se você tirar ainda o Cuiabá, que pode ser um outlier aqui, passando dos 8 pontos, tudo também com uma prevalência de média básica, o Piranha que roubou um pouquinho porque ele fez um gol. Então, falando das oportunidades do meio campo, a gente tem cedido, além da média do campeonato, desarmes e gols. E aí traz muito o perfil do nosso glorioso Eric. E aí eu sou obrigado a dar o braço a torcer do nosso menino Vitor Bueno, não tem jeito, tenho que colocar as mágoas de lado, mas o Vitor Bueno jogando dentro de casa já fez a mitada dele, de passar de 10 pontos, e vai estar jogando contra o time que cede gols acima da média do campeonato, ele é percentual 80, não é o melhor, né, do que a gente buscaria, até porque é muito concentrado os gols estarem acontecendo no Vitor Roque, mas se a gente bota essa confiança, faz sentido o Vitor Bueno também, porque o Vitor Bueno é o líder em expected assists do time do Atlético Paranaense, seguido depois pelo Madison Christian, e o Eric ele já é muito mais prevalente quando a gente fala de desarmes. Você vê nos últimos 2 jogos, o cara fez 9 pontos só de desarmes e ainda consegue fazer uns testes de finalização aqui. Pô, fez 9, 5.9 só com média básica. E detalhe, né? Se você olhar a distribuição de pontuações dele, jogando fora de casa ele nunca passou de 5, jogando dentro de casa ele já fez 4 rodadas acima de 5 pontos. Então acho que ele tem um perfil de jogar mais caseiro. Com certeza o Eric vale estar no seu time, ou o Vitor Bueno, aí acho que é um perfil de risco.
mais seguro, teto mais alto, aí você escolhe qual que você é. Vamos olhar o que o robô está sugerindo para a nossa rodada. Recomendou o Canóbio aqui. O Canóbio, assim, muito sólido, né? Não faz gol, mas faz pontuações, mas é difícil você advogar Canóbio depois de ser o Vitor Roque. Eu acho que dobrar aqui é meio overkill. Então, vamos olhar quem o robô está sugerindo para a nossa escalação. E para você que não conhece essa parte do portal, você simplesmente precisa selecionar aqui em cima a sugestão de escalação. Aí vai abrir uma régua para você escolher o seu fator de risco. Se você coloca no 0, você considera muito mais o potencial de execução. Então, o cara que tem a melhor média, o cara que manda bem por ele mesmo. Quando você coloca em 1, você considera o maior potencial de oportunidade. Então, assim, ele vai estar jogando contra alguém muito fraco. Aí você tem que pensar se você quer colocar alguém que é bom sempre, independente do adversário, ou você quer colocar alguém que pode ser um pé de rato, mas vai jogar num jogo que ele teria certas oportunidades. Eu sempre gosto de deixar um pouquinho depois do 0.5 para tentar achar aquela mitada. E às vezes o robô faz umas sugestões muito loucas quando ele tenta fazer um match de scouts, assim, pensando mais pelas oportunidades. Tal como é o menino Matheus Jussa. Jussa volta aqui novamente. Para ser honesto, quando o robô colocou o Matheus Jussa a primeira vez e eu me empolguei, ele fez 2.6. Nunca tinha feito positivo. Então, se a gente fizesse ali o percentual infinito, porém, de fato, aqui a gente pode ver que é muito mais uma extrapolação estatística do que propriamente uma sugestão para você se ater. O que eu acho legal destacar aqui dessas primeiras pontuações? Cara, impossível você não colocar o Marlon e Vitor Roque no seu time essa rodada. Não tem como justificar. Não tenho dinheiro. Começa por eles e arranja dinheiro dos outros depois. Acho interessante a sugestão do Ganso e, de fato, o Flamengo eterniza muitos meio-campos. Contudo, aqui está ancorado num percentual. Aqui a gente pega as últimas 10 rodadas. Cara, se você pegar os últimos 5 jogos do Ganso e os primeiros 5 dos últimos 10 do Ganso, são dois jogadores diferentes. Eu acho que aqui tem um problema tem um viés de passado. O Marcelo, eu até dei o double click, e aí você pode dar um double click na posição e ele vai falar exatamente o que ele está sugerindo, né? Cara, o Marcelo ele tem pouco jogo, isso afeta um pouco a média dele, porque parece que ele é muito melhor, mas porque ele tem pouca sequência de jogos. Mas, cara, ele vai estar jogando contra um time que toma mais gols que a média do campeonato de laterais e cede mais finalizações para laterais, que corrobora com a gente saber que a lateral do Flamengo não está nos melhores momentos. Cara, nos últimos 3 jogos, ele vem de 4 pontos sem SG e ele vem de uma última rodada estourando com SG e assistência. Então, assim, eu entendo a sugestão do robô, mas é um jogo extremamente complicado que vale você dar uma ressalva. Quem me chamou muita atenção, e a gente pode olhar junto, é o nosso menino Brits. O Brits ele tem um perfil um pouco mais finalizador, o Titi tem um perfil um pouco mais de desarme. E aí quando você olha a régua aqui do Fortaleza, o radar de scouts do Fortaleza do Cuiabá, os dois puxam por causa da assistência. Assistência para zagueiro eu acho um pouco mais esporádico, mas, cara, dois jogadores muito regulares. O Titi um pouco mais ainda do que o Brits, mas, cara, a gente tá falando de 58% dos jogos, os caras conseguiu ficar entre 5 e 10. Tem SG. Tudo bem que tem SG, que bom que a gente capitalize nisso. Mas, cara, são muitas pontuações regulares entre 5 e 10 para uma posição escassa no campeonato e vai estar jogando dentro de casa. O Fortaleza é muito mais forte do que o Cuiabá. Então, cara, entre a duplinha aqui, acho que é uma moeda pro alto, mas vale ter alguém do Fortaleza aí na sua zaga. Aí, falando uma pontuação um pouco mais moderada, que ele já começa a caminhar um pouco mais para um fator de risco contrário ao que você escolheu, né? Então, se você escolheu ser arriscado, moderado talvez seja um pouco mais seguro. Aí vem Paulinho, Dudu e Luciano, aí você pode ver que ele está tentando capitalizar em alguém de São Paulo. E aí no meio campo, novamente, ele destaca a fragilidade do Flamengo para meio-campistas. E aí o Arias já é um perfil um pouco mais de sustentação, né? E só que, de novo, teve sua fase de ouro aqui, mas não está conseguindo romper a barreira dos 10 pontos. Mas, cara, é isso. O Flamengo cede assistências, gols e desarmes acima da média do campeonato. Então, tipo, o robô tá desesperado tentando falar o nome. Então, já falou Lima May, já falou Arias, já falou o Ganso, tá tentando algum. E aí tem o Rafael Veiga no confronto um pouco mais difícil. Chama atenção aqui o nosso querido Arboleda. Cara, o retrospecto de gols que o São Paulo tomou com o Dorival Júnior é fantástico. Dorival tem agora 22 jogos com o São Paulo, 12 jogos com o SG. Então, uma defesa que está conseguindo se manter muito bem. Cara, os últimos 3 jogos dentro de casa, aliás, os últimos 4 jogos dentro de casa, 3 ele conseguiu garantir o SG. Aqui é total bancando que o SG voltaria. Não confio no SG, acho que o Santos vai fazer um gol. Então aí você não coloca ele, né? Perfeito.
E por fim, aí quando ele já vai para mais ousado, que ele já não consegue mais desmistificar, Tiquinho Soares e Bruno Rodrigues acho que tem que estar no seu time. A Rascaeta faz sentido, acho que um pouco mais pela mística do que pela oportunidade, mas novamente aqui você já está indo para o lado mais de execução. E aí depois quando a gente pensa na zaga, eu queria destacar o nome do Wesley. O Wesley tem boas oportunidades contra o Fluminense aqui e é uma opção um pouquinho mais barata para você que já esteja sofrendo com dinheiro nessa altura do campeonato. O time que nós vamos estar propondo é lá na frente, Vitor Roque, Bruno Rodrigues, Chiquinho Soares. Acho difícil fugir disso aqui. Talvez um Luciano e acabou. Hulk, de novo, tirar qualquer um desses três pro Hulk eu não concordo, mas novamente, né, o time é seu. Aí no meio campo, eu vou estar destacando o Zé Ricardo, vou estar bancando aqui uma aposta muito mais ousada, mas um cara que tem feito médias fantásticas, básicas, vai estar jogando dentro de casa contra um time que não está bem com o Atlético Mineiro. Arias, que eu vou tentar achar alguém no meio campo que vai estar jogando contra o time que mais 7 pontos no meio campo acima da média do campeonato nessa rodada. E aí o Vitor Bueno, pelo que a gente falou lá no mapa de scout do glorioso Atlético Paranaense. Na zaga, eu vou de Wesley e Marlon. O Wesley aqui tá entrando muito mais por dinheiros, né? Senão, talvez eu iria de Marçal do Botafogo. Arboleda e Brits, para ter alguém do Fortaleza. E aí no gol, tô indo de Walter. Né? Pode ser um pouco contraditório aqui, mas também o Fortaleza não tem conseguido fazer tantos gols assim. E, aliás, o Walter vai tomar gol. Só tô esperando que o Walter consiga fazer 3, 4 pontinhos e tá suave. E aí eu tô indo com o técnico do Atlético Paranaense, que eu acho que tem uma boa oportunidade de fazer mais de 2, 3 gols e aí garantir não só o pontinho da vitória, mas uns 4, 5 pontos. E aí acho que já sustenta o meu goleiro aqui. Então é isso. Se você gostou, curte. Isso ajuda a gente a chegar a outras pessoas. Teve algum nome que você achou muito bizarro aqui, tipo Jussa? Aliás, Jussa está no banco, tá? Qualquer coisa acontecer, Jussa entrar e fazer gol, é corte. E aí pode mandar aqui nos comentários. Isso também ajuda a gente a engajar um pouco mais. Curte a gente no nosso Telegram, no Insta, todos os lugares aí, no Twitter. E como sempre, mais uma vez, vai Cartolinho!